Oi, tudo bem com vocês? Bem, vocês vão me desculpar que hoje eu tô um pouco, o nariz meio entupido, mas eu precisava gravar esse vídeo para explicar uma coisa muito legal, começar um assunto, como eu disse, começar porque é um assunto que dá para falar muita coisa disso, muita coisa. Eu vou começar falando o básico hoje, que é a diferença entre um violino e a viola. Muita gente pergunta, e eu não falo só aqui, por causa do perfil, por causa das aulas, não, na vida mesmo, né? Conto para alguém, eu toco viola. Viola? Viola, de arco. Parece com um violino um pouco maior. Aí, às vezes a pessoa conhece um pouco e aí diz, acho que eu sei. Às vezes a pessoa não tem noção e eu falo, é tipo um violino só que maior. Ela, então é um violino um pouco maior, beleza. E essa é uma explicação que já esclarece bastante coisa, então eu acho que é bastante satisfatório. Dá já para dar algum panorama do que se trata o violino para a viola. Por que a viola é maior? Bom, a resposta para isso é porque ela precisa tocar frequências mais graves. E por uma questão acústica, se eu preciso ir para um som que é mais grave, se eu aumentar o tamanho da corda, vai ficar mais fácil eu conseguir atingir isso sem mudar a tensão, sem mudar a espessura da corda. Então, se vocês observarem, a corda quanto mais vem para o grave, ela acaba sendo um pouco mais grossa. Na verdade, para eles conseguirem, é quase do mesmo tamanho, né? Então, é porque eles modificaram assim, o material. O material dessa corda é muito diferente do material dessa corda. Então, o núcleo é um pouco diferente, o revestimento. Embora seja o mesmo jogo, é um jogo de dominante, né? É um jogo fechado de dominante. A dominante da Tomastik, aquela que é fabricada em Viena. Tem uma marca brasileira aí, mas enfim, nem sei se fabrica para viola. Bom, a questão é que, como é um instrumento que precisa tocar um som que é mais grave, ele precisa ser maior. Mas tem um pequeno problema, um problema humano no meio, que é o seguinte: para a viola conseguir soar bem pelas frequências nas quais ela trabalha, o instrumento precisava ser ainda maior. Só que, observa, essa aqui é uma das maiores violas que a gente tem por aí, que é o tamanho 42. É o tamanho da caixa. Então, daqui até aqui, é mais fácil vocês entenderem, né? Daqui até aqui são 42 centímetros. No violino é em torno de 36 centímetros. Mais ou menos. Talvez eu fale alguma besteira. Mas, enfim, a viola é um instrumento que ele é maior, ele é mais grave. Então, porque como ele precisa tocar sons mais graves, você aumenta o tamanho para facilitar, não é verdade? Uma questão que é acústica, porque quando você tem um dobro do comprimento, você tem metade da frequência, portanto, uma oitava abaixo. Muita matemática, né? Tudo bem, se vocês conhecem um pouco de física, vão entender. Se não, pode simplesmente pular essa parte. Mas tem um conceito muito simples que eu estou falando aqui a terceira vez, que é o instrumento é maior, a corda é mais comprida, a gente tem um som mais grave, que é um exemplo de como a corda, um exemplo bem prático de como a corda mais comprida ela soa mais. O que faz a gente mudar a altura no instrumento de corda, além de apertar mais a clavelha, né? Que é aumentar a tensão, é diminuir o comprimento da corda. E a gente diminui o comprimento da corda enquanto toca. Vocês sabiam disso? Olha que interessante. Aqui eu tenho a corda inteira. Eu vou diminuir o tamanho da corda. Eu vou diminuir mais. Agora, estou com metade do comprimento. Tanto que se eu deixar aqui encostado, ele vai pegar o harmônico. Então, quando eu pus metade do comprimento, a gente pegou aqui uma oitava acima. Olha que interessante. Então, conforme a gente diminui o comprimento,
a gente consegue subir a afinação. Então, a gente precisa fazer o caminho inverso. Portanto, o instrumento ele precisa ser maior. Mas, como eu disse, eu, que sou um homem que tem 1,82 m, tenho uma viola que tem 42 centímetros. Até tem viola de 43, às vezes de 44, mas já é uma coisa grande, né? Grande. Nos últimos anos, nas últimas décadas, assim, lançaram aquele modelo Izuka, né? Que é um japonês, um luthier japonês que criou. E esse modelo tem pegado bastante, porque aí você consegue um instrumento que é maior, uma caixa que é maior. Eu nunca experimentei muito, fiquei tocando para ficar fazendo comparação, para poder falar se vale a pena ou não vale. Mas, enfim, como eu encontrei essa viola que eu gostei muito e deu certo de eu conseguir pagar também, acabei ficando com essa, também não fiquei fuçando muito, né? Mas a viola Izuka resolve um pouco desse problema. Ela tem um desenho um pouco diferente, que esses ombros aqui são mais caídos para você conseguir entrar com a mão. Desculpem. Sem ficar simétrico, porque a gente poderia ceder e aqui, por exemplo, compensar, mas ele compensa para baixo na largura e aqui ele também é bem grande, né? Então é um instrumento que ele tem um desenho um pouco diferente para você conseguir ter uma caixa que tem um volume de ar maior, com um comprimento de corda mais ou menos parecido com esse, então, portanto, a mão esquerda não vai sofrer tanto o braço esquerdo, né? Porque uma grande questão é que se a gente aumenta o tamanho, na hora que eu pego aqui na ponta, né, que é a primeira posição, que é a posição que a gente vai usar mais nas orquestras também. Você está na orquestra, a maioria das vezes você vai ficar na primeira, segunda posição, às vezes vem um pouco para a terceira. Claro que depende do dedilhado, depende do tipo de coisa, ou o timbre, a gente vai vir para as posições mais agudas, mas em geral a gente vai ficar na primeira posição, que tem esse comprimento aqui. Portanto, a gente não pode aumentar esse ângulo aqui. Aí é uma questão fisiológica. Se o braço começar a trabalhar muito esticado, vai sobrecarregar toda essa região, vai gerar dores. Eu já tive amigas que tem, sei lá, 1,60 m de altura, né? E aí, portanto, o braço é proporcionalmente menor delas. Então elas acabavam trabalhando com o braço um pouco mais esticado, isso gerou problemas aí, às vezes tendinite, bursite, essas coisas, por causa do tamanho do instrumento. Então a gente não pode pegar um instrumento assim, vou fazer uma viola tamanho 50. Do ponto de vista acústico seria ótimo, né? Porque você ia conseguir bem mais tensão na corda, um instrumento que ia soar bem, com uma caixa maior também. Isso seria ótimo. Só que o braço ia trabalhar esticado demais. Não dá pra gente reformar o braço e fazer um braço maior, né? Simplesmente isso não dá, não existe isso. E ia precisar do braço direito também, porque o ângulo também ia ficar maior, ia começar a ficar muito distante do corpo. Aí você ia chegar à conclusão de que tocar no meio das pernas é mais fácil. Olha, que interessante. Inventaram o violoncelo por causa disso, né? Mas aí a viola fala, não, dá para tocar aqui. E dá, na verdade. E a gente vê até, por exemplo, o violoncelo da Spala. Vocês não conhecem um violoncelo da Spala? É bem interessante. Não é uma viola, é um violoncelo, e vocês podem notar pela largura aqui que é um violoncelo, só que ele é um instrumento que é um tamanho um pouco maior que a viola. Não sei dizer. Na verdade, é um tamanho acho que tá meio do caminho, assim, porque a caixa é mais ou menos assim, e aí não toca exatamente aqui em cima, até porque não ia dar, ia ser muito alto, e aí você toca meio aqui, encostado aqui, preso com uma cordinha. Aí você tem uma posição que é um pouco. Ele é mais alto, né? Tem mais altura aqui. Então ele fica apoiado aqui e você toca. Bem interessante, ele foi meio descoberto recentemente, em torno de 10 anos. Não sei se o cara que descobriu o grande divulgador, mas é aquele músico que eu acho que ele é belga, né? Sisvaldo Kuijken.
tem os vídeos bastante legais dele, tem outra galera, agora um pouco uma geração mais nova que ele deve ter perto de 70 anos. Enfim, e é um instrumento que ele é ainda maior que a viola e você toca aqui ainda, mas eu acho que não deu muito certo porque se perdeu um pouco a técnica e também o pessoal fala é grande demais, melhor tocar no meio das pernas, que aí você facilita de fato, porque você já não trabalha com o braço aqui e acaba sobrecarregando. A questão do peso também, né? Você tem um instrumento que é mais pesado, mesmo que você prenda confortavelmente, com uma queixeira dessa altura, uma espalheira dessa altura, tá vendo? Então, para mim, eu preciso de uma espalheira e uma queixeira dessa altura para conseguir encaixar isso sem fazer nenhum tipo de tensão. Acho que o primeiro vídeo que eu coloquei aqui é falando justamente disso. Eu coloquei uma altura super alta para conseguir fazer funcionar. Então, bom, e é um problema que a gente não vai ter tanto assim no violino, porque o violino ele vai ser menor. Como ele vai ser menor, vai ser bem mais fácil para encaixar no corpo, né? Porque ele é pequeno, você já não tem o peso, né? Já não tem o peso que a gente tem de todo o material aqui. Porque se você aumenta o dobro do comprimento, você tem 8 vezes mais massa, né? Lembra uma questão de matemática, né? Porque 2 ao cubo, porque a gente aumenta o comprimento, a gente aumenta a largura e aumenta a espessura. Portanto, a gente aumenta nas 3 dimensões. Então, se você aumenta um pouquinho, 10% no tamanho, você vai aumentar aí 1,1 ao cubo, que eu não sei quanto que vai dar, mas vai dar, sei lá, vai aumentar perto de 40% no peso. Então, o que você aumenta 10% no comprimento, se você mantiver todas as proporções, você vai aumentar, estou chutando, eu não lembro exatamente quanto que vai dar, mas imagina que você vai aumentar entre 30 e 40% a massa, o peso, né? Então tem esse problema. Uma outra questão bastante legal para falar também sobre a viola é que aí eu vou entrar no assunto de uma outra família de instrumentos, né? Que quando a gente fala viola, em português, a gente precisa especificar que é viola de arco, ou viola de orquestra, ou viola erudita, né? É uma viola que estudou muito, sabe? É uma viola erudita. Não, uma viola inculta, uma viola erudita, mas enfim, a gente tem pelo menos umas 3 formas de chamar esse instrumento aqui no Brasil para diferenciar da outra viola. Que outra viola? Bom, é uma família aí que vem do alaúde, né? Que é o tal do violão. Porque em português a gente vai ter essa questão. A gente chama o violão de violão porque ele é a versão maior da viola. A viola de 10 cordas, né? Aquela que chamam de viola caipira ou viola portuguesa. E aí tem suas distinções entre si, que eu não sei falar sobre isso porque não é o meu assunto, mas a gente vai entender que elas vieram da mesma origem, que não é essa origem aqui. Isso aqui tem uma outra origem, fez um outro caminho, que essa aqui é a família do violino. Violino que já é uma palavra que é o diminutivo de viola, né, em italiano. Então você tem, na verdade a gente diria que a família da viola e não a família do violino. Olha só que interessante, uma questão a se pensar. Mas enfim, a família do violino tem um caminho, a família da viola, da guitarra tem outra. E essa é uma palavra, a guitarra, que é uma palavra que vai ser usada para um monte de outros idiomas, o inglês, o alemão, enfim. Mas no português, quando a gente vai falar guitarra, as pessoas vão associar a guitarra elétrica, né, ao violão, que não é acústico, ele não vai ter uma caixa que é acústica, vai ter direta amplificação, que é um instrumento inventado no século XX. Eu acho que é século XX, eu acho que não existia nada antes disso, mas enfim, a gente tem essa questão no português, que é a existência de um instrumento que tem o nome de viola. Ah, então, se você jogar viola em inglês, eles vão entender que é esse instrumento aqui. Não vai ter a dúvida de que se trata da viola de 10 cordas, viola caipira, né?
que é tocada dedilhada, que o tampo é plano, o espelho também é plano e trastejado, enfim, um monte de diferenças que tem que não tem nada a ver com esse instrumento aqui, nada a ver, nenhuma similaridade. Mas existe essa dúvida porque no português a gente tem essa questão. Bom, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas eu acho que é isso, tá bom, gente? No outro vídeo eu falo um pouco da diferença entre eles, assim, um pouco do temperamento que tem, temperamento do ponto de vista do humor, né? Porque a viola ela vai ter um timbre, o violino ele vai ter um timbre diferente, o funcionamento deles, e aí, portanto, dentro da orquestra vai ter usos diferentes, né? Você vai usar a viola para o momento, na verdade, não só na orquestra, mas num grupo de câmara, né? Você vai usar a viola de um jeito e você vai usar o violino de uma outra maneira, porque são instrumentos que acabam funcionando acusticamente diferentes. Então, a resposta deles vai ser diferente, né? Vai ter respostas um pouco, porque o timbre é diferente. O funcionamento dele, você vai ouvir que viola não é violino, mesmo que se a gente toque a mesma nota, né? Você vai ouvir que a corda é mais comprida, que a corda é mais mole, dá para ter um pouco de distinção disso. Mas eu vou falar disso num outro momento, tudo bom? Tudo bem? Bom, vocês me desculpem aqui, estou um pouco entupido no nariz, mas eu precisava fazer esse vídeo. Vamos ver se ele fica legal, tomara, para eu conseguir subir ainda hoje, tá bom, gente? Tchau!